Bem-vindo a todos. Estamos felizes por você estar aqui, estamos bem contentes com a sua companhia. Fico muito feliz que você tenha se aproximado da palavra do Senhor e espero também que você tenha pedido a Ele a sua ajuda para que possamos hoje aprender da sua palavra. E nós vamos seguir com mais uma série, então espero que você tenha acompanhado as outras lições dessa série. E hoje nós vamos falar sobre dois recrutas. Nós vamos falar sobre a maneira correta de seguir a Deus. E nós vamos abrir as nossas Bíblias hoje no Evangelho de Lucas. Nós vamos começar aqui no versículo 9. No capítulo 9, nós vamos começar pelo versículo 57 e leremos até o 60. Depois nós seguiremos para o Evangelho de João e lá nós leremos o capítulo 1 até o versículo 14. Então vamos lá? E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Agora, seguindo no Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bem, nós vamos começar então, voltando no texto de Lucas. Nós vamos olhar para esses dois homens, que é citado até o versículo 60. E nós vamos estudar e aprender hoje sobre essa maneira correta de seguir ao Senhor. Aí você pode agora estar se perguntando: existe uma maneira correta de seguir ao Senhor Jesus? Então, você pode pensar: então existem maneiras também erradas de seguir ao Senhor Jesus? Bem, essa lição é maravilhosa e muito importante para nós, porque hoje em dia a gente escuta muitas pessoas falando que Deus ele é um só, o Senhor ele é um só, e que Ele conhece os nossos corações. Realmente Ele conhece, sim. Aí as pessoas acabam dizendo: então não importa como eu vou servir, porque Ele está vendo que eu quero servir e seguir a Ele. Então, se Ele vê que eu quero seguir, já é a sinceridade, já é o suficiente para estar no caminho. E elas se apegam a isso e dizem que isso é mais importante. Bem, a gente pode achar que nós estamos o seguindo e que nós o queremos. Mas se nós rejeitamos o caminho que Ele nos dá, então será que nós realmente queremos? Não é? E outra coisa que nós sabemos é que Deus diz sobre os nossos corações que Ele é enganoso mais do que todas as coisas. Então nós podemos achar que queremos,
Nós podemos querer muitas coisas boas que o Senhor nos dá, até mesmo do seu grande atributo, dele ser Deus poderoso, protetor, Deus da verdade, mas não ter um relacionamento com Ele, não obedecê-lo, não seguir o que Ele ordena e não ter um coração transformado por Ele mesmo. Então nós vemos que esse recruta, o primeiro recruta que nós vamos falar, no livro de Mateus, nós lemos que ele ali é descrito como um escriba. Então ele era um doutor, um entendido na lei. E agora esse doutor da lei disse ao Senhor que ele seguiria para onde quer que ele fosse. Bem, o Senhor Jesus, como nós comentamos antes, ele é o Senhor do conhecimento da verdade e dos corações. É Ele quem conhece. Nós não sabemos o que temos nos nossos corações de fato. E em 1 Samuel nós lemos também uma passagem muito importante que nos declara algo maravilhoso sobre isso. Que ele alerta ali o profeta Samuel e fala: olha, Samuel, toma cuidado, hein? Porque os homens olham as coisas físicas, aparentes. São grandes, bonitas, poderosas. Mas o Senhor, sabe o que Ele vê? O coração. Então isso fica para nós também aqui hoje, para nós aprendermos sobre como o nosso Senhor nos vê. E esse escriba, ele conhecia o seu coração. Bem, esse escriba agora estava no meio dos discípulos, no meio da multidão, e era um entendido da lei, era um homem que acabava ali aconselhando outras pessoas, e ele acabava tendo uma posição superior a elas, porque ele conhecia das leis, e ali ele direcionava, então ele tinha um cargo super importante. E ele estava no meio da multidão que seguia o Senhor Jesus Cristo. E ele diz de forma, segura: seguir-te-ei aonde quer que tu fores. Bem, o que será que esse escriba queria realmente? Nós sabemos que o Senhor, ele deu uma resposta a esse escriba. E ele disse que os animais, eles tinham um lugar para ficar, mas que o Senhor Jesus não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Nós sabemos também na passagem anterior que o Senhor tinha enviado mensageiros para a aldeia de samaritanos. E ele queria ali que eles arrumassem um lugar para que ele pudesse descansar para a sua viagem até Jerusalém. Mas ali os samaritanos não cederam o lugar ao Senhor. E essas coisas ficaram dentro dos discípulos. Como assim eles não vão? Talvez esse escriba mesmo tenha pensado: será que eles não sabem quem é este homem? Olha a multidão que o segue. Ele é muito poderoso. Bem, esse escriba via que o Senhor era um homem muito poderoso. E por entender das leis, ele também sabia que ele era o dono da palavra. Que ele tinha sempre as palavras poderosas. Isso ele sabia. Mas nós vemos pela resposta do Senhor Jesus que esse homem via muitas coisas, esse escriba, mas ele não conseguia ver que o Senhor Jesus Cristo era o Salvador, que ele era o próprio Filho de Deus, o unigênito que estava ali. Esse escriba não conseguiu ver, seus olhos estavam fechados. E ali, sabe o que ele imaginava? Talvez que fosse um rei terreno. E talvez ele buscasse um lugar de poder. Eu sou conhecido das leis, eu vou ajudar ele, eu vou estar num lugar muito alto perto dele. Os homens vão olhar para mim e sabem que eu sou referência, na palavra. Então, vou estar num bom lugar, vai ser bom segui-lo, vai ser maravilhoso. Que eu passe algumas privações agora, amanhã, mas certamente esse homem vai me dar um bom lugar. Ele se via bom também, não é? Bem, esse homem estava bem preso com as coisas terrenas, não é? E nós vemos também que, diferente das outras lições que nós tivemos a respeito de Maria, de Zaqueu, até o centurião, eles tiveram uma postura muito diferente desse escriba. Eles foram humildes, eles se viram indignos, ou seja, que não havia nada de bom neles, para que pudessem dar ao Senhor, oferecer a Ele.
Eles precisavam ser perdoados. Eles tinham pecado contra o Senhor. Eles eram pecadores. E eles ali olharam para ele, para o Senhor, e ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo? É Ele? É o grande Salvador que me dá a vida eterna e o perdão dos meus pecados? Tão diferente desse escriba, não é? Ele se via um soldado poderoso ali para ser alistado no exército do Senhor. Ele podia proteger, talvez, pensasse ele. Mas o Senhor chamou as coisas mais bis deste mundo para mostrar as grandiosas. Então ali, pequenas formigas, nós colocamos aqui como exemplo, coisas tão pequenas, às vezes imperceptíveis para nós. E o Senhor usa as coisas tão pequenas para mostrar coisas grandiosas, como fez com esses pequenos. Maria, Zaqueu, se colocaram num lugar que realmente nós somos e estamos sem o Senhor. Nós somos pequenas criaturas. Bem, ele esqueceu que ele deveria olhar para este homem e ouvir a sua mensagem, ouvir o que ele dizia. E sabe, ali estava o grandioso Criador, como nós lemos em João, no Evangelho de João. Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. O Senhor criou todas elas. Grandioso. Estava ali em carne, na presença daquele homem. A oportunidade grandiosa na frente do Salvador, do Todo-Poderoso. E aquele Todo-Poderoso estava dizendo a ele que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele veio a esta terra para passar por coisas difíceis. Ele veio para ser castigado. Ele não veio aqui para ter as coisas daqui. Ele é dono de todas as coisas. E que incrível, que coisa maravilhosa pensar que o Filho de Deus veio aqui em carne. Você pode pensar agora, e eu? Como que eu vejo isso para mim? Bem, talvez nós tenhamos um coração parecido com esse escriba. Talvez a gente tenha se aproximado da palavra, conhecido, temos orado, temos ido à igreja, à casa do Senhor. Mas nós não estamos conseguindo ver quais são os verdadeiros interesses deste enganoso coração. Se realmente nós temos buscado a bondade e todas as coisas boas que o Senhor tem a nos oferecer, mas não buscando o único que é bom, a Ele mesmo, o Senhor, será que nós estamos fazendo a nossa vontade e falar, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou ser uma pessoa legal, vou ser uma pessoa obediente a Deus, e isso vai me fazer uma pessoa diferente na frente das pessoas, e isso pode até me trazer um lugar muito melhor, até mesmo de querer ir para o céu. Lembre-se, se a gente não está se vendo muito bom, como ao contrário da palavra do Senhor, e aí nós estaremos seguindo a um ídolo, o ídolo eu. E o Senhor diz que nós não devemos adorar a dois deuses, não é? Não tem como. Você irá desprezar um e amar mais o outro. Como é fácil a gente amar aquilo que nós temos desejos, vontade, o que eu quero ser, o que eu quero fazer. Eu quero seguir assim, eu quero fazer assim, eu sinto que isso é melhor. Lembre-se, o melhor está na palavra de Deus. Ele é o nosso guia. E nós precisamos nos aproximar dele, crendo quando ele diz que nós somos pecadores. E se nós não sentimos que somos pecadores, peça perdão a ele pela nossa incredulidade de crer na sua palavra, que diz que somos pecadores. Nós não podemos partir desta terra achando que somos bons, porque o castigo virá. E realmente estará tudo ali na nossa cara para a eternidade, no lugar de sofrimento. Olha, o Senhor diz que o tempo é hoje, para que nós venhamos a ver o nosso próprio caminho. O que estamos pensando?
O que você tem desejado? Como move o seu coração? Eu penso em Deus à noite, eu penso em Deus no domingo, mas a sua vida ainda não está voltada para Ele, não há um amor verdadeiro por Ele, é um coração de pedra. E nós vemos ali seguindo que o Senhor, Ele acaba falando também com outro homem ali naquele momento. E ele não se ofereceu como escriba, nós vemos, né? Nós vemos que ele, na verdade, o Senhor diz, segue-me. Ele podia ter respondido de pronto, né? Eu vou. Ele já estava ali, não estava? Por que o Senhor disse, segue-me? Porque o Senhor conhece mesmo os corações. E ali aquele homem, ele responde ao Senhor, eu vou para casa. Meu pai é um homem idoso e eu vou honrar essas coisas de casa, receber a herança, ser o representante do nome da família e depois eu retorno a seguir ao Senhor. Ele não foi pronto a responder ao Senhor que estaria ali, que aproveitaria aquela oportunidade, porque o seu coração também não o via como o grande Salvador. E ali, ele talvez com sua resposta, pode até ser que ele tenha pensado, o Senhor vai entender. Por quê? Porque eu estou cumprindo a lei. Honrar o teu pai e a tua mãe. Mas espera aí. O Senhor estava falando do coração. O Senhor estava falando do apego, dos nossos desejos. O Senhor não disse, abandona o seu pai, aí esquece que ele existe. Ele diz, o teu coração está preso nessas coisas. Você primeiramente vai buscar servir a isso para mais tarde me seguir. Então quer dizer que você realmente não quer. Quando nós queremos de verdade, quando nós temos algo no nosso coração, não há nada que tire, a gente muda de lugar. Mas aquilo não sai dos nossos pensamentos, do nosso desejo. E é assim, exatamente assim quando o Senhor nos transforma. Nós o queremos e não importa aonde estivermos, num país com guerra, sem guerra, com fome, sem fome, preso, sendo torturado. Não tem como arrancar o desejo a Cristo quando uma pessoa recebeu um coração que conhece o amor do Senhor Jesus Cristo, que recebeu o perdão de seus pecados. E esse homem não vai de pronto. Você tem ouvido o Senhor te chamar? Será que a tua resposta, as tuas ações são por algum interesse secundário? Será que você ainda não vê a Cristo te chamando para orar a Ele e buscar a Ele para ganhar o perdão de seus pecados, a vida eterna, tê-lo como seu amigo, o teu Senhor? Amar a lei que é impossível cumpri-la e é impossível também amar a lei de Deus e ver como ela é preciosa, que nos protege, que nos purifica, que revela quem é Ele. Imagina conhecer o Senhor através da sua palavra, isso é poderoso. E cada um que se aproxima dele e que busca o perdão pode conhecer esse grandioso e maravilhoso Senhor. Ele chama pecadores. É isso que ele chama. O Todo-Poderoso, ele chama pecadores. E ele livrará cada pecador que se aproxima dele de uma tão grande condenação. O Senhor diz que esses dois homens, quando nós lemos ali, nós vemos, na verdade, que nós pegamos um versículo e cabe bem, e que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos fazer muitas coisas realmente boas para nós, mas a fé é a única maneira de agradarmos ao Senhor, de crer que Ele existe e de quem Ele é. Temos que crer nele. Isso é algo que vem do alto, é um presente de Deus, é o dom de Deus para cada um de nós. E é isso que nós devemos buscar, conhecer uma pessoa. E essa palavra
agora finalizando, nos diz assim: deixe tudo de lado. Alguns podem dizer: mas eu vou fugir de casa, vou morar na rua, não vou mais para a escola, não vou fazer mais nada. Deixe tudo de lado em seu coração. Coloque tudo em segundo plano e fale: é a hora de buscar o meu Senhor, aquele que pode salvar, aquele que pode ser meu, aquele que diz vem, aquele que diz bate, pede, e Ele vai me dar algo mais precioso do que tudo que podemos entender nesta terra, de tê-lo em nosso coração e vivemos a eternidade com Ele. Que coisa maravilhosa! E que essa lição possa não permanecer esses segundos apenas, mas que agora ore ao Senhor aonde você estiver, peça a Ele a sua presença, você possa conhecê-lo e viver essa pequena e breve vida aqui com Ele e buscando Ele até vir as grandiosas promessas para a eternidade, aonde sim começará a vida. Que o Senhor abençoe. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 18. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistarreformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.